que um adolescente de 15 anos tenha 3 homicídios nas costas, certo? Ou mais. Houve uma falha generalizada de uma série de operadores que produziu esse resultado. Agora, sabemos que tem adolescentes que têm um prognóstico difícil né? Tem uns caras complicadíssimos, eu sei que tem. Mas isso não justifica que nós, em momento algum, abramos mão desses nossos... Porque isso é uma questão de princípio. Quando a gente escolheu ser juiz, nós sabíamos o que estávamos fazendo, ou deveríamos saber. Isso nos impõe um grande compromisso. Senão, poderíamos atuar em outras áreas. Eu, por exemplo, eu fui promotor num tempo. Eu nunca me senti muito identificado com a função do Ministério Público, que é uma função que é própria de quem tem aquela formação. Como nunca me percebo um advogado, eu serei sempre um péssimo advogado. Admiro muito esses nossos colegas juízes que se aposentam e viram advogado, né, com brilho, muitas vezes. O desembargador Silvino não conta porque ele veio da advocacia, ele era do 5º, mas eu admiro muito porque a lógica de um juiz não é a lógica de um advogado. Então, como não é a lógica de um promotor. Alô. Eu também concordo contigo que deve ser julgado por uma Câmara de formação criminal, até para evitar que o menor seja punido com mais rigor do que seria um maior de idade. E até essa evolução, assim, de que os tribunais têm que acabar formulando súmulas, que só agora foi feita uma súmula do STJ, no sentido de aplicar também à infância e juventude a prescrição. Isso era aplicado já aos maiores de idade e não era... O nosso tribunal não reconhecia. Exatamente, o tribunal não reconhecia essa situação. Okay. O nosso tribunal não reconhecia sob o argumento de que a medida socioeducativa era pena. Um argumento, meu Deus, eu não vou nem avançar nisso porque eu não quero ser deselegante. Por favor. Colega Howen, por favor. Saraiva, antes de fazer a pergunta, quero te dizer que eu já assisti muitas palestras de conteúdo riquíssimo, mas de péssima forma, que me fizeram distrair, me fizeram devagar. E assisti palestras de excelente forma, que me fizeram rir, me fizeram vibrar, e ao final saí sem nada. Hoje eu saí com uma excelente palestra de conteúdo e de forma. A minha pergunta se refere à PEC da redução da menoridade. Esta semana eu recebi um e-mail de um amigo de Belo Horizonte, o título era "Estamos Perdendo", me pedindo que entrasse no site do Senado, que lá há uma pesquisa sobre a redução da maioridade, o que a população pensa, e que votasse. Eu abri o site e dizia, não precisava nem dizer, mas você sabe disso, mas dizia que não era uma pesquisa científica, mas que ele apresentava 3 opções: redução da menoridade para 16 anos, a redução inferior a 16 anos e sem redução. E você só vê o resultado depois de votar. Eu votei e quando abri o resultado fui bem perplexo. Os contrários à redução, não me lembro se 13% ou 14%. Os 80 e poucos por cento se dividiam entre favoráveis à redução de 16 e o maior número era favoráveis à redução inferior a 16. Então, eu acho que esse efeito Pôncio Pilatos é bem possível de acontecer no Congresso. Eu pergunto se o colega sabe, se está acompanhando o processo legislativo, as perspectivas, se isso está bem encaminhado, se as entidades de classe estão mobilizadas, enfim, um quadro a respeito disso. Que boa, muito bom, Raul. Muito obrigado por essa tua pergunta. Antes de responder a tua indagação, eu faço uma observação. O problema dessas pesquisas, a forma como elas são feitas, as pesquisas de redução da idade penal, que elas são mais ou menos como aquela pergunta para apurar a violência contra as mulheres. A pergunta é a seguinte: você ainda apanha do seu marido? Ou pergunta para o marido: você ainda bate em sua mulher? Que se tu responder sim, é porque está batendo. Se responder não, é porque batia. Ou seja, tu não tem alternativa para a forma como a pergunta é feita. As propostas de redução da idade penal são mais ou menos: você quer reduzir a idade penal ou quer continuar com a impunidade? Porque, na verdade, o que é passado à opinião pública é que só existem essas alternativas. Ou seja, é passado para a opinião pública a ideia de que a manutenção do status atual significa impunidade. Ou seja, não se cogita a hipótese de que exista um modelo de responsabilidade penal juvenil que possa ser aprimorado, eventualmente, eu acho que deva ser, e que ele exista. Em relação à tua indagação. Há uma grande mobilização, sim, que já foi maior do ponto de vista das... O que me preocupa muito hoje em dia é que eu sou um cara de um tempo em que a gente tinha uma certa ilusão com a esquerda, no sentido de que a esquerda iria nos garantir algumas coisas. Eu hoje
hoje eu tenho algumas desilusões, porque existe um discurso de alguns setores da própria esquerda que não são capazes... Se não fosse o Lula disser que é contra a redução da idade penal, esse troço já tinha avançado. Certo? A posição do Lula é contra a redução da idade penal. Porque a magistratura, ela não se apropriou do direito da criança. Na verdade, vamos fazer uma revelação. Os juízes sempre foram contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um juiz como o desembargador Antônio Fernando Amaral e Silva, que teve vanguarda na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente no fim dos anos 80, era uma exceção. Porque os juízes todos se mantiveram encastelados nos juizados de menores, que eram um espaço de muito poder, inclusive eram pequenas autarquias, os caras eram o rei da cocada preta, eram os donos, nomeavam gente. Os juizados de menores eram... O juizado de menores de Porto Alegre tinha um orçamento maior que o Tribunal de Alçada. Certo? Porque o cara não se sentia juiz, ele era um poderoso, ele era o cara que fazia tudo, cuidava das políticas sociais. E ao ponto que, como eu disse, o juizado menor de Porto Alegre tinha um orçamento maior que o Tribunal de Alçada. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o modelo de responsabilidade penal juvenil remete o juiz para o seu lugar de juiz. Remete o juiz para de onde ele nunca deveria ter saído. E, evidentemente, que se coloca, daí passa para esse plano da hipocrisia, de criticar o sistema, um sistema que ele nunca se apropriou dele, no sentido de saber o lugar que ele ocupa. Eu tenho muito medo dessas pesquisas. Acho que as nossas associações de magistrados não se posicionam no Brasil. E se eu pudesse fazer um pedido a esse Congresso, é que houvesse uma... Eu sou um sujeito totalmente suspeito. Quando eu falei aquele texto do Michel Miai, eu me sinto o cara que mora no castelo, está entendendo? Porque esse é o castelo que eu trabalho nele. E trabalho lá varrendo o chão, eu não preciso estar no... Eu trabalho. E acredito nisso que a gente faz. Mas se eu pudesse fazer um apelo a esse Congresso, é no sentido de fazer uma reflexão. A Júris já se posicionou em Assembleia Geral, unanimemente, uma época, contra a redução da idade penal. Estou falando de fatos acontecidos ainda na década de 90. E não sei se nós seríamos capazes de obter uma manifestação nesse sentido.